desta chuva, eu inspiro o perfume do ar úmido, o que me faz lembrar a minha querida Ucrânia, a minha amada vila. Lembro-me quando eu era ainda uma pequena menina. Uma vez, brincando perto de casa, eu vi que pela estrada que conduz para fora da cidade, aproximava-se um homem. Era o senhor Danieliak, da nossa vila. Ele parecia muito alegre, fazia gestos com as mãos e cantava em voz alta, mas não entendi o quê. Somente mais tarde, compreendi qual era o motivo da sua alegria. Era uma novidade muito grande. Fora eleito um novo papa em Roma, pela primeira vez era um eslavo. Os sentimentos de alegria e felicidade transbordavam do coração de Danieliak. E, para os meus olhos de criança, ele me parecia tão engraçado. O tempo foi passando e nunca pude imaginar que os caminhos da vida me conduziriam até aqui em Roma. E que exatamente este Papa João Paulo II proclamaria a bem-aventurada a irmã Josafata Hordachevska, a qual entrou profundamente na minha vida e cuja passagem solicitaram-me narrar. Lviv. Nesta cidade, capital da Galícia, parte ocidental da Ucrânia, no dia 20 de novembro de 1869, numa família cristã e trabalhadora, nasceu Michalaina Hordachevska. Durante séculos, as terras ucranianas estiveram sob o domínio dos estrangeiros invasores. Tentativas de destruição da língua, da cultura, da religião. Mas, não obstante a sua trágica história, o espírito nacional ucraniano não foi destruído. Na segunda metade do século XVIII, a Ucrânia foi dividida entre dois potentes impérios, o russo e o austro-húngaro, enquanto a Igreja Greco-Católica, que estava sob o Império Russo, sofreu uma grande decadência e por um século foi completamente destruída, a mesma que estava sob o Império Austro-Húngaro. Tinha uma certa liberdade e praticamente não sofreu opressões. A maior parte da população era constituída por ucranianos pertencentes ao rito oriental e por isso foram denominados greco-católicos. Desde o início, o governo austro-húngaro levou em consideração a diferença ritual e litúrgica dos cidadãos fiéis do rito oriental, providenciou as devidas decisões relacionadas com a vida religiosa e a prática da Igreja Greco-Católica. O governo de Viena entregou o poder e a administração da Galícia nas mãos da aristocracia polonesa.
É nessas circunstâncias que crescia Mihaina Rodaszewska, manifestando desde a infância claros indícios de virtudes e de grande desejo de levar uma vida de oração e caridade. No fundo de seu coração, ela sentia vocação à vida consagrada. Naquela época, havia somente uma congregação feminina de rito oriental, a das Irmãs Basilianas Enclausuradas. Mihailina não era indiferente em relação à situação do povo ucraniano. Ela tomava consciência de que era imprescindível tomar atitudes para fazer o seu povo levantar da decadência religiosa e moral daquela época. Ela desejava consagrar a sua vida a Deus, servindo o seu povo no próprio rito. Desejava fazer algo pelo seu povo. Mas o que, concretamente? Olhe para estas maravilhosas flores. Elas não são somente maravilhosas, mas também úteis. O chá destas flores ajuda a combater a bronquite. O povo conhece estes remédios há muito tempo. A irmã Josafata, que foi a primeira irmã desta congregação, também curava as pessoas com ervas. Ela tinha algum estudo no campo da medicina? Sim, já como irmã, ela concluiu a escola de medicina de Lviv para ensinar as irmãs e, junto com elas, ajudar os doentes e necessitados. Como surgiu a ideia de iniciar a vossa congregação? Esta ideia nasceu no coração do padre Jeremias Lomnitsky, o qual Mikhailovna conheceu durante os retiros para a juventude de Lviv. Por obra da providência divina, ele tornou-se o seu confessor e diretor espiritual. O padre Jeremias sentiu a necessidade de iniciar imediatamente uma congregação religiosa feminina ativa do rito bizantino ucraniano. Naquela época, já atuavam na Galícia algumas congregações do rito latino. A oportunidade surgiu em 1891, quando um zeloso pároco de Juzhel, padre Cirilo Seletsky, recebeu a nomeação de pároco para Rava Ruska. Antes de partir, ele convidou os padres basilianos para dar missão na vila. Entre eles estava o padre Jeremias Lomnitsky. Depois de um dos sermões missionários, 3 meninas manifestaram o desejo de consagrar a sua vida a Deus. Mas para entrar numa congregação religiosa, naquela época, se exigiam a conclusão dos estudos superiores e uma grande herança. Uma daquelas 3 meninas interrogou: e se uma pobre menina quisesse servir a Deus, então não haveria lugar para ela? Essas palavras convenceram definitivamente o padre Jeremias sobre a necessidade imprescindível de fundar uma congregação religiosa feminina ativa, onde cada menina, independentemente da sua situação acadêmica e financeira, possa servir a Deus e ao povo. Ele revela seu plano ao padre Cirilo Seletsky e lhe pede ajuda para solucionar esta questão. O padre Cirilo concorda com grande entusiasmo e compra uma casa em Juzhel para que ela seja a primeira residência da nova congregação. Padre Jeremias fez a Mihailina Rodaszewska a proposta de ela se tornar a primeira irmã da planejada congregação e de que ela assumisse a sua direção. Ele, porém, não escondeu dela as dificuldades e sofrimentos com os quais ela se depararia no início. Mikhailovna escreveu: eu tive um pouco de medo, porque não podia ver diante de mim nada seguro, mas refletindo sobre as necessidades do próprio povo pobre e sendo convencida de que esta é a vontade de Deus em relação a mim, tomei a decisão firme de obedecer à voz do Senhor e com grande ânimo dedicar-me ao seu serviço na congregação que ainda não existia. De agora em diante, Mihailina necessitava preparar-se para muitos compromissos espirituais e práticos que a esperavam pela frente. No dia 17 de junho de 1892, Mihailina parte para Jouqua, onde permanece no mosteiro das Irmãs Felicianas, as quais eram numerosas nesta região. Ela desejava ver mais de perto e aprender a vida religiosa apostólica para transmitir a experiência adquirida às futuras candidatas e tornar-se exemplo para elas. Mihailina viveu com elas mais de 2 meses, observando as obrigações que a esperavam. Em agosto de 1892, tudo estava preparado para o início da nova congregação.
As constituições foram emprestadas das pequenas servas da Imaculada Conceição, congregação latina que tinha um carisma semelhante, e as adaptaram ao rito oriental. No que se refere à veste religiosa, Mihailina tomou providências para que a sua forma não seja semelhante ao hábito das outras congregações já existentes, e dentro de 2 dias, junto com a sua irmã Ana, costurou o seu hábito de cor azul. No dia 24 de agosto de 1892, na igreja de Santo Onofre, em Lviv, a primeira irmã serva de Maria Imaculada recebeu a sua veste religiosa. Ocasião em que ela adotou um novo nome religioso, Josafata, em honra do grande santo ucraniano, bispo e mártir São Josafá. Após a vestição, ela despediu-se dos pais, parentes e amigas, prometeu rezar por eles e no mesmo dia partiu para a vila de Jujel. No dia 27 de agosto de 1892, foi realizada a bênção e a inauguração da primeira casa das Irmãs Servas de Maria Imaculada, as quais, em sinal de entrega sob a proteção da Imaculada, desejaram chamar-se exatamente assim. Na sua humilde habitação em Jujel, onde faltavam até as coisas essenciais, Irmã Josafata e suas primeiras 7 jovens candidatas iniciaram o seu caminho de consagradas a Deus. No início, o crescimento da congregação era extraordinário e em 10 anos já havia 123 irmãs distribuídas em 23 centros nas eparquias de Lviv, Stanislaviv, Ivano-Frankivsk e Peremyshel. Lemos nas primeiras constituições das irmãs. A finalidade delas será fundar abrigos para pequenas crianças das vilas, dar assistência aos doentes e pobres nas vilas, servindo-lhes e preparando-os para uma morte devota, trabalhar e dedicar-se junto com o povo das vilas, aos domingos e dias santos, dedicar-se à leitura da Vida dos Santos e outros livros espirituais. Educar o povo e incentivá-lo ao serviço de Deus, dando a todos o exemplo na prática das virtudes cristãs e de uma vida dedicada ao trabalho. Em 1902, a irmã Josafata foi eleita superiora geral. Ela dedicou-se pessoalmente ao rápido desenvolvimento da congregação. As irmãs cuidavam das crianças, cujos pais trabalhavam nos campos dos grandes senhores e não podiam ocupar-se de seus filhos. Elas ensinavam a catequese, ajudavam os pobres, cuidavam dos doentes e idosos, desconsiderando o fato de que elas mesmas precisavam trabalhar no campo para ganhar o seu pão de cada dia. Elas também costuravam os paramentos litúrgicos e mantinham a beleza e a limpeza das igrejas, proporcionando assim a devida dignidade às celebrações. Irmã Josafata tinha uma visão ampla
em relação à sua congregação. Ir lá onde é maior a necessidade e educar o povo. Este era o apelo de sua alma e sua atitude espiritual. Ela se convenceu de que as irmãs servas não devem ter medo das dificuldades enquanto se trata da expansão do reino de Deus. Para ela, o apostolado não tinha fronteiras. Ela incentivava as irmãs a abraçar esta difícil missão. Já em 1902, as primeiras irmãs partem para o Canadá e 9 anos mais tarde, ela envia 7 irmãs para as missões no Brasil. Daquele tempo até hoje, as irmãs permaneceram fiéis ao próprio carisma e, adaptando-se às exigências do tempo, continuam indo lá onde a necessidade é maior e educando o coração do povo. Ensinam as crianças, os jovens, ajudam as famílias, cuidam dos doentes e idosos, prestam serviços para manter a ordem e a beleza das igrejas, costuram paramentos litúrgicos. Unem a sua oração e o apostolado com o ensino. Consagram as suas capacidades e talentos para a maior glória de Deus e o bem do povo. Папа. І тобі треба спати, засни, засни, очка стули, казку буду казати, засни, засни, очка стули, казку буду казати. Durante a Segunda Guerra Mundial, Jugel, o berço da congregação, foi destruído. Mas nunca foi possível destruir a consagração das irmãs a Cristo. Como filhas do seu povo, elas continuaram a servir seus irmãos e irmãs na igreja, que tornou-se clandestina. Nessa época, elas tiveram que passar por desconfianças e prisões. 30 irmãs foram deportadas para a Sibéria. Sofreram zombarias e humilhações, mas ninguém conseguiu proibi-las de glorificar a Deus, de rezar pelo seu povo. Não obstante os grandes perigos, as irmãs, clandestinamente, levavam adiante o seu apostolado entre o povo, espiritualmente sedento, preparando as crianças e os mais velhos para receber os santos sacramentos. Levavam a santa comunhão aos doentes e enfraquecidos e preparavam os moribundos para o encontro com o Salvador. A Imaculada Mãe de Deus dava apoio às suas filhas. E nem precisamos ficar surpreendidos pelo fato que, não obstante as dificuldades, perseguições e provações, continuavam aparecendo novas vocações à província sofredora e recebiam clandestinamente a formação religiosa. A Madre Josafata passou esses difíceis tempos de provação, espiritualmente junto com as suas irmãs, pedindo-lhes a Deus as graças necessárias para superar as dificuldades e servindo-lhes continuamente como exemplo de fidelidade a Cristo. Terminados esses difíceis anos e as perseguições, a Igreja Ucraniana Greco-Católica conseguiu sair das catacumbas nas quais foi parar após a guerra. A atividade do Papa João Paulo II, com Mikhail Gorbachev, em 1989, no Vaticano,
ajudou a libertar o povo ucraniano do regime soviético, o que contribuiu para a total legalização da Igreja Ucraniana Greco-Católica. Я Ирина Божий Иосиф Михайлов, российский гражданин, который... Hoje a congregação está presente em todos os lugares onde o povo ucraniano se refugiou nos tempos difíceis, continuando a exercer o próprio serviço. Cada irmã é consciente de que no cotidiano dom de si, ela perpetua a vontade de Madre Josafata, adaptando-se às exigências dos lugares e dos tempos, mas com imutável zelo, entusiasmo, determinação da vontade e fidelidade em Cristo. Foi ela quem, há mais de um século, compreendeu que progredir é uma necessidade, um dever estreitamente finalizado ao serviço da missão. Oração e ação era sua constante motivação e, por isso, ela mandou as suas irmãs a estudar e a especializar-se. A cura com ervas medicinais tornou-se insuficiente. Então, as irmãs servas tornaram-se enfermeiras, professoras, pedagogas, catequistas, educadoras. Contemplação e ação, ou melhor, consagrar-se totalmente com o coração indiviso a Cristo Senhor e, junto, engajar-se sem reservas nos serviços de caridade. Isso significa ser mulher com o coração aberto a Deus e ao próximo. São esses os pressupostos que ainda hoje animam a congregação. Lá onde a necessidade é maior, educar o coração do povo, sem privilegiar uma atividade particular, mas esforçando-se para estar onde Cristo chama nos irmãos e nas irmãs. Assim, as filhas percorrem hoje o caminho traçado pela irmã Josafata, seguindo as dimensões horizontal e vertical da santidade, que é união com Cristo na caridade ao próximo, comunhão no banquete do Senhor para repartir o mesmo pão. Depois de 110 anos de atividade, a congregação tem numerosas províncias em 15 países. Itália, Ucrânia, Polônia, Sérvia, Croácia, Eslováquia, Alemanha, França, Inglaterra, Brasil, Argentina, Canadá, Austrália, Estados Unidos e Cazaquistão. Bożej dzieł, koszen вечір, будує Bożej dzieł. Oj, to jest tak. 19
Aproximava-se a festa da Anunciação, amada pela irmã Josafata. Um dia, ela doente diz às irmãs: "Quantos dias faltam para a Anunciação?" 3 semanas. Então devo sofrer por mais 3 semanas. E aconteceu como ela mesma tinha anunciado. Na noite da festa da Anunciação do ano de 1919, ela, semelhante a Maria, humildemente inclinando a cabeça pela última vez, respondeu a Deus: "Eis-me aqui." A nossa vida é uma constante luta entre cruzes, e somente debaixo das cruzes é que crescem as almas heróicas e nobres. Durante os seus 27 anos de vida consagrada, o Senhor a convidava a carregar muitas cruzes junto com ele. E ela o fazia, como sozinha disse, com todo o coração. A irmã Josafata nos deixou o seu exemplo de vida santa, de prontidão para o sacrifício e ao incansável serviço segundo as necessidades do próximo. Em 1982, não obstante todas as dificuldades e impedimentos, o corpo da irmã Josafata foi transferido para a Casa Geral das Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Roma. No dia 27 de junho de 2001, em Lviv, o Santo Padre João Paulo II solenemente proclamou: "Bem-aventurada a irmã Josafata." A cada um é dado o apelo de seguir a Cristo com a cotidiana e fiel entrega de si, como fazia a bem-aventurada Josafata Rodaszewska, cofundadora das Irmãs Servas de Maria Imaculada. O Santo Padre apresentou à Igreja e ao mundo a bem-aventurada Josafata Rodaszewska, a qual podemos chamar mulher de todos os tempos. No decreto dos mártires, lemos o nome de mais uma jovem mártir, irmã Tarcísia Olga Mathieu, filha espiritual e seguidora da bem-aventurada irmã Josafata. Estou sentada e olhando para esta flor seca, enviada para mim pelas irmãs do Brasil. O Senhor Deus quis que a sua aparência elevasse a minha alma a Ele, porque é dele que ela tem a sua beleza. Apesar de estar seca, como é maravilhosa! Assim como não poupou a sua onipotência para uma flor, que hoje floresce e amanhã murcha, o que então fará para minha alma quando ela quiser amá-lo? O que é o mundo inteiro em comparação com Deus? O que é a vida passageira em comparação com a eternidade? Cumprirei melhor os meus deveres cotidianos, lembrando que Deus olha para mim e aos seus olhos tentarei agradar. Tu, que és vida das almas, faça com que a minha alma viva em ti, para ti e por ti. Que ela pense sobre ti, fale sobre ti, trabalhe para ti, que ela te procure, destine-se a ti e seja unida contigo. Jesus, seja a única fonte e finalidade da minha vida.